Bem-vinda a mais uma aula de engenharia de software. O curso está acabando. Essa é a nossa penúltima videoaula. O assunto vai ser teste de software e ele vai ser dividido em duas videoaulas. Essa é a parte 1. Eu desejo uma ótima aula a todos. O roteiro da aula é uma introdução, inserindo a área de teste dentro do contexto de engenharia de software. Vamos falar um pouquinho da relação entre qualidade e teste de software e algumas definições. Na próxima aula, que é a parte 2, a gente vai se aprofundar em tipos de teste e automação, processos de teste e pesquisas nessa área. Chegando no final do curso, eu achei oportuno a gente repassar um pouco do que a gente viu aqui no curso até nós chegarmos à aula de hoje e fazer um relacionamento de estudo. Primeiro, vocês viram sobre processos de software. E antes de vocês iniciarem o conhecimento de processos, metodologias e frameworks diferentes, vocês precisaram entender sobre os modelos de desenvolvimento. E aí vocês entenderam sobre o modelo de cascata, o modelo aspiral, modelo iterativo, prototipação, tá? E aí, a partir desse modelo, surgem os processos, as metodologias ou os frameworks de desenvolvimento. Por exemplo, a, a metodologia ágil, onde os processos são interativos, incrementais, o RUP, que é um modelo mais tradicional, mas que pode ser aplicado ao iterativo também. E a gente deu um exemplo da metodologia Itera. Vocês viram sobre requisitos de software, a importância dos requisitos e métodos de coleta. Existem vários métodos e, assim como os processos, a escolha desses métodos ele precisa passar pela análise do seu problema, do seu software, né? Então, para um determinado software, você vai escolher determinados métodos, para outros, você vai escolher outros tipos de métodos, de requisitos. E assim, segue toda a engenharia de software, né? Nunca você vai usar tudo, mas você vai precisar tomar decisões e escolher aquilo que é mais adequado ao teu projeto. Vocês viram modelagem de dados e modelagem de sistema. Na modelagem de sistema, vocês têm vários tipos de modelos, e aí vocês vão escolher aquele tipo que é mais adequado ao seu sistema. Quando você faz a escolha para um modelo, você está abstraindo determinadas partes do sistema e focando em uma só. Então, aí a gente tem caso de uso, que é focado em interação com o cliente, modelagem de classes e objetos, e dentre outros modelos. Na modelagem de dados, tem a modelagem orientada a objeto e a modelagem tradicional, que é o modelo entidade de relacionamento. Essas modelagens elas vão se encaixar dentro da área de arquitetura. A gente teve uma aula também sobre metodologia Itera. Por que a gente deu essa aula? Porque ela é uma metodologia desenvolvida na UFABC, então a gente tem um domínio completo do entendimento dessa metodologia. Ela é uma metodologia didática, tá? Que em cima dela a gente consegue apresentar exatamente os conceitos da engenharia de software e toda a área de conhecimento da engenharia de software. E também alguns projetos da nossa turma, eles eram projetos de software educacional, então onde a metodologia Itera se encaixa muito bem. Depois a gente viu uma aula de arquitetura, onde a gente percebeu vários tipos de arquitetura, arquitetura conceitual, lógica, a gente falou um pouquinho sobre modelo, arquitetura distribuída, MVC, né? Apresentamos algumas arquiteturas e aí, em cima disso vocês definiram qual que seria a arquitetura do seu projeto e também definiram quais seriam os artefatos utilizados para fazer a modelagem do projeto. Fizemos um entendimento aí de gestão de projetos. A gestão de projetos, ela muitas vezes é desconhecida como sendo uma disciplina da área de engenharia de software, mas nós mostramos que é. Apresentamos ferramentas e técnicas de planejamento, né, como por exemplo, o desenvolvimento de uma EAP para definir o escopo, a decomposição de atividades,
é, aprendemos como que a gente usa o Project Libre para desenvolver o cronograma do software, né? E aplicamos isso no projeto. E a aula de hoje, que é a aula de teste de qualidade, uma aula super importante, porque é ela que leva à qualidade, ela não garante, mas ela leva ao caminho da qualidade do sistema, e ela navega ela é transversal, melhor definição, ela é transversal a todas as outras áreas. Bom, pessoal, o teste, ele está presente em qualquer processo, framework ou metodologia que você adotar, incluindo a metodologia ágil. Às vezes, isso não está tão explícito assim na metodologia que você escolher, mas se você for estudar mais profundamente, você vai observar que ele está presente. Todo processo de engenharia de software possui uma interseção com a área de teste, tá? Bom, para ilustrar essa interseção e para fins didáticos, eu vou falar sobre isso tomando como base a metodologia ITERA. Lembrando que a metodologia ITERA possui fases, etapas, artefatos e papéis. O teste ele já começa a se mostrar presente logo no início nos papéis, onde a metodologia ITERA possui o papel de equipe de testes. Isso demonstra a importância que a ITERA dá para essa área. Como a ITERA é iterativa, o teste ele pode acontecer em paralelo com várias outras áreas. Aí na tela você tem a noção de todas as áreas de metodologia ITERA. Uma delas é o teste e qualidade. Mas, como eu disse, o teste de qualidade ele pode estar acontecendo paralelamente às outras. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Por exemplo, na área de requisitos, já podemos ter teste de usabilidade sendo realizado junto com a etapa de requisitos. Por quê? Você pode, na etapa de requisitos, fazer uma prototipação. E nessa prototipação, você já pode colocar para o usuário testar, e até mesmo para os especialistas, já testar o protótipo low-fi. O que seria esse teste? Ele iria olhar na tela e verificar os pontos de usabilidade e também ele poderia verificar funcionalidades do sistema, tá? Tanto o usuário como os especialistas. Aqui na etapa de arquitetura, eu vou dar um exemplo, tem vários exemplos, eu vou dar um. A gente pode usar ferramentas de teste, tá? De qualidade de arquitetura. Por exemplo, se você define uma arquitetura no seu sistema, durante seu desenvolvimento, essa ferramenta pode indicar se você continua seguindo essa proposta, tá? Se você não está em algum momento saindo fora da proposta da arquitetura. Por exemplo, se você escolheu o MVC, pode ser que em algum momento no código você não esteja atendendo ao controle ou a view. Aí o teste, esse teste, essa ferramenta vai mostrar se você está ou não seguindo aquilo. Na etapa de desenvolvimento, a gente pode realizar, por exemplo, testes unitários, tá? Esses testes a gente faz durante a codificação do sistema. É aquele momento em que o desenvolvedor ele para, executa o código e testa se uma determinada função ou uma determinada classe ela está correta ou não. A gente também tem várias ferramentas de automação para ajudar nisso, mas a gente vai ver sobre isso na próxima aula. Na etapa de teste de qualidade, que é uma etapa que vai ser transversal a todas as outras, né? O último teste que você deve realizar é o teste de validação, ou seja, o teste de aceitação, tá? Esse é o último teste, um dos últimos. Nesse teste, você vai levar isso para os usuários, para o cliente, vai verificar se aquele produto, se aquele software foi aceito ou não. E aí a gente tem vários métodos para a gente fazer isso, tá? Na etapa de disponibilização, que aí é quando já o produto já está lá no ambiente de produção, você pode realizar alguns testes por exemplo, teste de configuração, onde você vai verificar se aquele produto ele funciona em diversos tipos de dispositivos, tá?
em diversos tipos de navegadores, caso não for, se for o caso de aplicação web, se for o caso de aplicação mobile, aí vão ser diversos tipos de dispositivos móveis, tá? E ali dentro do ambiente de produção, você ainda pode realizar alguns testes de desempenho, onde existem ferramentas de automação para poder sobrecarregar, simular uma sobrecarga de acesso ao sistema para verificar se o seu sistema ele é ou não robusto. A etapa de avaliação é uma etapa específica da metodologia ITERA para casos de softwares educacionais. Tá? Essa etapa de avaliação, ela é uma etapa de avaliação pedagógica. É quando você vai colocar o seu software educacional já para que os alunos possam utilizar e para você medir a aprendizagem que esse produto educacional pode alcançar, tá? Então, é uma etapa que já tem que ter tido todos os testes antes de passar para essa etapa, tá? Bom, no caso de... Então, concluindo, a etapa de avaliação não tem muita relação com a etapa de teste, porém, o teste é um pré-requisito para você entrar nessa etapa. No caso de contextualização, na metodologia ITERA, é a contextualização pedagógica. É o início da etapa, é no início do processo de desenvolvimento, tá? É onde você vai entender para que tipo de aluno você vai dispor esse software, fazer um levantamento com esses alunos, do perfil deles, do ambiente em que eles vivem, tá? Então, também é específico e é o início, então não tem muita relação com o teste. Porém, os testes, eles vão precisar, de alguma forma, verificar se aquele contexto está sendo atingido. Bom, para quem quiser usar a metodologia ITERA em softwares que não sejam específicos para o ambiente educacional, você pode não usar a etapa de avaliação e justificar por quê. E a contextualização, você pode fazer a contextualização dentro do contexto do teu software, tá? Se for um software para marketing, então é a contextualização do marketing, tá? Bom, a gestão de projetos, ela vai garantir que os testes estejam sendo executados, tá? Então, ela vai exigir da equipe que esses testes foram executados ou não. Além disso, você vai precisar garantir que os ajustes provenientes do teste foram realizados. E ainda se o produto está dentro do escopo em conformidade com os requisitos. E para isso você precisa realizar um teste de validação de requisitos, tá? Então essa é a relação da gestão de projetos com o teste. Você precisa ter aí uma gestão por trás para garantir que tudo esteja acontecendo corretamente, tá? No PMBOK, você pode olhar a área de qualidade. A área de qualidade, ela vai tratar muito, está muito relacionado com essa questão de testes. Qualidade. Eu vou falar um pouquinho sobre qualidade, já que teste e qualidade, eles estão muito ligados, tá? E eles não são a mesma coisa. Mas não é o ponto focal desta aula. A qualidade é o principal objetivo da engenharia de software. A engenharia de software ela surgiu aí com o intuito de levar a qualidade na construção de produto de software, tá? E o que é a definição de qualidade? É atender perfeitamente, de forma confiável, sem defeitos, acessível, de baixo custo, segura e no tempo certo às necessidades ou os requisitos do cliente. Essa é a definição de qualidade. A qualidade também pode ser entendido como sendo a conformidade a requisitos funcionais e não funcionais explicitamente declarados. Os padrões de desenvolvimento claramente documentados e as características implícitas que são esperadas de todo software profissionalidade desenvolvido também é uma definição de qualidade. No entanto, a qualidade de engenharia de software é algo que pode estar relacionada à qualidade do processo e não somente à qualidade do produto.
tá? E, além disso, para você atingir a qualidade, você precisa fazer teste, mas você também precisa verificar se aqueles ajustes que vieram em cima dos testes foram implementados. Ou seja, você tem que garantir que os ajustes sejam feitos. E você tem que garantir que os testes sejam feitos. Então, não somente são os testes, né? Então, é muito mais amplo que isso a qualidade, tá? Bom, agora, uma coisa é certa. Não dá para ter qualidade sem ter teste. Reforçando, tá? O que eu estou querendo dizer, estou mostrando aí na tela, que para você garantir a qualidade, tá? Você, como eu falei, não é somente teste. Então, há que se planejar como que você vai atingir essa qualidade, e aí você vai ter que dizer que é através do teste, mas tem mais alguma coisa? Por exemplo, você vai adotar algum modelo de qualidade, tá? Você precisa controlar se essa qualidade está sendo obtida e você precisa garantir que a qualidade foi alcançada, tá? Bom, a garantia de qualidade, ela vai avaliar a aderência das suas atividades executadas e dos produtos de trabalho de acordo com os padrões, processos e procedimentos requisitos estabelecidos e aplicados. Ela é que vai assegurar que a qualidade que foi planejada, tá, não seja comprometida. Ela vai buscar, por exemplo, identificar desvios o quanto antes, vai eliminar possíveis retrabalhos, tá? E o controle, ele vai ser definido como um método de comparação entre o produto e os requisitos apresentados no projeto. Tá? É no controle que é feita a verificação, que determina se o produto está dentro dos níveis aceitados, tá? Diferentes níveis de teste podem ser usados para controlar essa qualidade. Então, isso é qualidade, tá? Não é somente testes. Bom, para saber mais sobre qualidade, você pode buscar os modelos existentes, tá? Então, a gente tem aí CMM, temos a ISO, e especificamente qualidade são essas duas que eu coloquei aqui na tela, tá? E a gente tem também o MPS.br, que é um modelo desenvolvido aqui no Brasil, tá? O objetivo principal desses modelos de qualidade é fazer com que toda a equipe de trabalho esteja trabalhando com o mesmo foco, que eles falem da mesma linguagem. Esses modelos vão te dar uma orientação de como que você vai obter a qualidade, tá? Eles implicam em padrões e procedimentos de trabalho que apontam uma sequência de fases com objetivos específicos que adaptam às empresas processos de acordo com a necessidade do mercado, tá bom? Você pode optar por um desses modelos ou você pode desenvolver um para você baseado nesse modelo. Eu acho que para você desenvolver é bom você conhecer um pouquinho de cada um deles. Esse primeiro, o CMM, ele é baseado na melhoria, tá? E compõe-se na melhoria de qualidade. Ele compõe-se de 5 níveis de maturidade que demonstram o grau de maturidade da organização. Então, e ele fornece qualificação. Então, vocês já devem ter ouvido falar que uma empresa ela é nível 3 de maturidade CMM, tá? Cada nível possui processo definido, sendo que cada um deles compreendidos por áreas-chave de processo que trazem os objetivos a serem atingidos. Então, em caso de interesse, eu recomendo que vocês consultem a documentação do CME, tá? A ISO, ela é subdividida em normas técnicas ou padrões para para uma determinada área, tá bom? Não precisa ser só qualidade. A ISO, ela é padrão para diversas áreas, tá? No nosso caso, são essas duas que eu apontei aí, tá? Então, vocês, por exemplo, vão ver ISOs de acessibilidade, que aí é específico para a área de acessibilidade. Mas, claro, para você ter uma qualidade, você vai ter que ter acessibilidade. E ela não é só a ISO não é só para a área de software, é para diversas áreas, tá? Então, qualquer padrão referência em qualquer área que vocês queiram, dá uma buscada na ISO. E o nosso modelo brasileiro é o MPS.br, que é um programa para melhoria de qualidade. Ele é coordenado pela Softex, tá? Que é uma associação para a promoção de excelência do software brasileiro,
conta com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FINEP, tá? E do Banco Internacional de Desenvolvimento. Ele está descrito por documentos em forma de guias. Ela tem uma guia geral que vai descrever de forma detalhada o modelo de referência, mps.br, e vai fornecer uma visão geral sobre as outras guias que também apoiam a implementação dos diversos níveis de processo, tá? Então, a guia de avaliação que vai descrever o processo e método de avaliação, tanto para avaliados como para avaliadores. A guia de aquisição é uma outra guia que vai servir como apoio para instituições interessadas no método de como adquiri-lo, e a guia de implementação que descreve cada nível. Então, se quiser saber mais um pouquinho, é só consultar esses documentos. Bom, agora vamos focar em teste, tá? Então, não estamos focando em qualidade aqui, vamos focar em teste. O teste, ele é realizado pelo testador, tá? Então, tanto que na metodologia eu tenho lá o papel de equipe de teste. Mas a profissão de teste não é uma profissão regulamentada. Em princípio, qualquer um pode se tornar um testador, tá? Mas existe certificação na área, tá? Então, se você quiser adquirir uma certificação nessa área, você corre atrás dessa entidade aqui. Esse Conselho Internacional de Qualificação de Software, ele fornece para você um conjunto de conhecimentos sobre teste, que é uma boa referência também para você se aprofundar no assunto, tá? A princípio, como eu falei, qualquer um pode ser um testador, tá? Mas eu acho que você precisa conhecer as técnicas e o usuário também. Mesmo ele não conhecendo as técnicas, ele pode ser considerado um testador. No caso, ele vai fazer teste de usabilidade, teste de acessibilidade e teste de validação, tá? Exerce uma importância muito grande no mercado, tá? O setor de tecnologia está longe ainda de entregar um software com defeito zero, tá? Isso é um desafio do mercado de tecnologia, porque esse mercado está sempre mudando, tá? Ele está sempre inovando. Então, por exemplo, hoje a gente tem a internet das coisas. Então, como que você testa sistemas relacionados a esse tema? Sistemas com grande número de dados, né? O Big Data, como que a gente faz para testar? Apareceu a nuvem, né? Que agora se consolidou, e aparece sistemas distribuídos, como é que a gente faz para testar isso? Então, os testes usados antigamente não são os testes adequados para hoje, nem vão ser os testes adequados para daqui a algumas décadas. Então, a área de teste está em constante mudança, em constante pesquisa também. Então, é uma área muito interessante para você fazer pesquisa. Então, por exemplo, jogo, né? O jogo é muito peculiar. Os testes em jogos ainda não são o ideal. O jogo mexe com a emoção. Como é que a gente inclui a emoção nesses testes? Então, uma área muito interessante, de muitos desafios, tá? De muitas mudanças. Então, é uma área que se firmou e muito necessária. Ela veio para ficar. Então, você se especializar em testes é um bom nicho. Ainda tem um outro detalhe, a questão da segurança do sistema, né? Cada vez que um sistema muda, a vulnerabilidade dele aumenta. E aí você testa a vulnerabilidade, mas aí vem alguém descobre um problema, né, de vulnerabilidade, e como é que você faz para testar na próxima vez esse outro problema? E assim vai, tá? E até mesmo nas metodologias ágeis, tá? Gosto sempre de falar citar a metodologia ágil, porque assim, como eu estou dando muito conteúdo, para não ficar parecendo assim que eu sou super a favor de muita documentação, de não agilidade, não, eu sou a favor da metodologia ágil, e eu estou mostrando a cada aula que o que a gente está aprendendo aqui pode ser ágil também, tá? Então, até mesmo na metodologia ágil, é necessário, tá? O teste, porque não tem como você desenvolver o sistema e entregar ele sem testar.
Isso não tem condições disso acontecer, tá? Então, em processo algum, por mais ágil que você seja. Então, assim, diante de todos os processos, modelos e ferramentas que a engenharia de software disponibiliza, tá? O objetivo da área de software e qualidade é localizar e documentar defeitos na qualidade de software, tá? E essa coisa de documentar é o seguinte, não adianta você fazer o teste e não ter um documento onde você aponte onde está aquele teste, tá? Oferecer feedback e sugestões sobre a qualidade do software. Então, não adianta também você só apontar o erro. O ideal é que você fale, olha, é assim que a gente pode melhorar. Você faça sugestões, tá? Validar e provar as suposições feitas nas especificações de projetos através da demonstração concreta. Você precisa comprovar para o seu cliente que todos os requisitos foram atingidos e eles foram atingidos da melhor maneira possível. Você só consegue comprovar isso se você fizer teste. Validar se o software se comporta conforme o projeto, tá? Conforme aquilo que o projeto gostaria, porque o software pode se comportar muito bem, tá? Não ter defeito nenhum. Mas será que ele está fazendo exatamente aquilo que eu queria? Você precisa de teste de conformidade para comprovar isso, tá? E é isso. Bom, quase finalizando a aula, faltam apenas 2 slides. Acho que é importante a gente definir aqui, antes de finalizar, as diferenças nos termos dos testes, porque esses termos vocês vão encontrar na literatura e vocês podem achar que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A primeira coisa é o termo defeito, tá? O que é o defeito? É o passo a passo, o processo, a definição de dados incorretos. O engano. O engano é uma ação humana que produz um resultado incorreto, tá? Um erro é a diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer estado intermediário incorreto ou resultado inesperado na execução do programa constitui um erro. E uma falha? Uma falha é a produção de uma saída incorreta relacionada à especificação. No próximo, tá? Então, olha só, os defeitos aqui, eles são causados por pessoas e fazem parte do universo físico, tá? Em geral, esse defeito ele vai ser causado pelo desenvolvedor. A presença desse defeito pode ocasionar os erros que se encontram no universo da informação. Então, um defeito no código, ele vai ocasionar um erro aqui, nesse universo, tá? E esses erros desse universo podem gerar falhas encontradas aqui no universo do usuário. Então, defeito no universo físico, erro no universo de informação e falha no universo do usuário. Vamos imaginar um exemplo. Imagina um sistema que vende sapatos femininos, claro, um exemplo na área feminina, né, gente? Chega de exemplo na área masculina. E que está sendo testado. O desenvolvedor, imagina que ele cometeu um defeito ao calcular o frete de forma errada. Por quê? Porque ele vai consultar o banco de forma errada, tá? Então, o que ele vai fazer? O que aconteceu? Na hora que ele foi fazer a consulta no banco para saber o valor de um frete baseado na região da entrada de dados, ele faz uma consulta errada. Essa consulta errada é um defeito. Esse defeito, ele vai implicar em realizar o cálculo propriamente dito do frete, tá? Errado. Então, começou com o erro na consulta. Esse erro vai gerar uma informação errada, que é um erro no cálculo do frete, tá? E aí, o que vai acontecer aqui no usuário? O usuário ele vai entrar com o CEP dele, então vamos supor que é um CEP muito próximo de onde a loja está, e por causa desse defeito, vai gerar um erro no cálculo e vai dar um frete muito grande. O cliente está em São Paulo, o sistema acha que ele está em Recife.
e aí coloca um cálculo muito grande e o cliente desiste da compra, tá? Então, o usuário, quando o usuário visualiza o frete errado, é uma falha, tá? No universo do usuário. A gente termina aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.